Hoje, veremos a obra de arte do nosso Walt Disney brasileiro, Maurício de Souza. Veremos Turma da Mônica, para ser mais específica, o Cine Gibi. Eu adorava esse filme quando criança, vamos ver se ele ainda me deixa feliz. Provavelmente não. O filme começa com o Cebolinha todo suspeito, daí a Mônica traz uma caixa, lança o Cebolinha pra estratosfera, e aí eles estão indo pra algum lugar e... blam! O Cebolinha olha pra fora da caixa e diz que eles atropelaram o Hulk. Eles olham e veem que é o Luciano Huck. As meninas ficam todas gamadas nele por algum motivo muito esquisito. E ele responde com esse tom todo estranho. Oi, meninas. Ele entra de carona na caixa deles e eles vão pro cinema com o Luciano falando. Pura loucura, loucura, vamos que vamos! Então temos a abertura do Cine Gibi com várias paródias de filmes famosos, com a musiquinha toda fofinha e tal. A turma estaciona a caixa como se fosse um carro, e daí vemos que não foram só eles que tiveram essa ideia de jirico, uma cacetada de gente veio com essa ideia. O povo do bairro do Limoeiro não deve bater muito bem de ideia não. Eles entram no cinema, onde podemos ver esse frame cussed do Luciano Huck animado. Olha isso, o cara tá parecendo uma criatura de terror, se mudar a música, vou dar outro tom ao filme. Corta pra turma reclamando do lugar do cinema que eles pegaram, daí eles dão a volta e acabam no mesmo lugar que começaram, tudo culpa do cagão. Então começa o filme, mentira. A porra do franjinha fica babando no seu ovo de como ele montou uma máquina que projeta gibi, provavelmente como IA, porque não existe nenhuma outra explicação plausível para ele transformar cenas estáticas em animação completa. Parabéns, franjinha, você tá destruindo o planeta só pra lucrar com o seu cineminha. Ele coloca um gibi pra começar, chamado Em Busca do Nariz de Isabelle. Mônica tá montando um quebra-cabeça. Só que ela grita em desespero e Cebolinha escuta passando pela rua e pergunta o que houve. Ela conta que o quebra-cabeça tá faltando peça, especificamente o nariz da mulher. Então ela vai com Cebolinha até essa loja nada estereotipada, com esse vendedor nada estereotipado e que com certeza não vai ser zoado pelo seu sotaque. Balato, você me falou como ele fala engraçado. Olha quem fala, língua presa do caralho, você enxerga, mano. Enfim, o vendedor fala que a falta do nariz não é algo incomum. O criador do quebra-cabeça foi demitido da empresa e decidiu invadir o lugar e retirar todas as peças do nariz como revolta. Reza a lenda que essas peças estão guardadas em algum lugar. A Mônica deixa o velho falando e volta pra casa implorando que o Cebolinha ajude ela. Ele recusa e ela pula no chão implorando, até que ela quebra o chão. Os dois param numa caverna. A Mônica fica ativando as armadilhas e o coitado do Cebolinha é que sobra pra cair nelas. Eles encontram a peça e então uma pedra enorme é ativada indo atrás deles. Daí a Mônica lembra que é super forte e esmirilha a pedra na porrada. Eles voltam pra casa e daí o pai dela fala que na real esse quebra-cabeça era da sua tia-avó e que na verdade as peças foram recolhidas porque ela odiava o seu nariz. Daí por algum motivo ela liga os pontos e descobre que o senhor Xing Ling, sim, esse é o nome dele, é o tio-avô dela. Ou seja, encontramos o Xenofobia Games aí. Então a historinha acaba e por algum motivo demora pra começar a próxima. Daí manda o Cebolinha lá averiguar. Ele tromba com uma tal de Vanessa Camargo, que aparentemente é uma cantora. A Mônica vai atrás dele e manda ele ver o franjinha que ela vai papear com a Vanessa. Daí antes dele ir embora, ela fala que se ele quiser é só ligar pra ela. Na moral, o que tá acontecendo com esse filme? Daí ela fala pra Mônica que as crianças são lindas porque elas são alegres. Sei não, mano. Apresentar ela pros meus colegas de classe que eu tive na infância pra ver se ela vai dizer que a beleza é interior mesmo. Daí a Mônica vai embora e o Cebolinha realmente liga pra ela. Só uma pergunta. De onde ele tirou o número dela? O Cebolinha é um stalker? A Mônica vai vendo o que deu no franjinha e ele só tava rachando o bico com o quadrinho, nada demais. Daí agora ele vai tocar essa revistinha, prepare-se pra rir do concurso de beleza. O episódio começa com o Cascão e Cebolinha dando uma nota pra Mônica, daí eles convencem ela a participar do concurso de beleza do bairro. Só que na verdade era toda uma plot dos moleques do bairro. Basicamente a ideia é que, como a Miss tem que ter boa classe, a Mônica não vai mais poder bater neles, senão vai sujar sua imagem. Então todos eles vão votar na Mônica pra isso acontecer. Daí chega o dia do concurso, elas rodam a passarela e tal, daí chega a Carminha Frufru e os moleque pira, eles deixam ela participar em cima da hora e tal. Então começa a votação, todos com essa cara de cafajeste. Daí o Cebolinha começa a tirar os votos e vê que todo mundo votou na Carminha Frufru. Fica puto e grita o plano original em voz alta. Daí é claro que eles tomam o cacete da Mônica. Fim. Agora eu posso dizer com propriedade. Franjinha, qual que é a graça desse quadrinho? Puta que pariu, cara. Meu Deus. A Magali sai pra buscar pipoca e na volta ela encontra outra celebridade que eu não faço ideia de quem é também. A Fernanda Lima. Ela fala que lê todas as historinhas da Magali. Tá igual o David Jones falando que jogou todos os jogos. Engana a outra, vai. Próximo episódio, um amor dentuço. Um vampiro sai pela cidade buscando alguém pra dar uma mordiscada. Ele vê o Cebolinha e o Cascão e prepara pra mandar os dois pra dentro. Mas daí ele vê a Mônica e se apaixona, dizendo que vai transformar ela em vampira. Ele ajuda a Mônica a trazer os moleques aos pés dela, então leva ela até sua casa. O Cebolinha e o Cascão ficam desconfiados. Daí o cara simplesmente fala o plano maligno dele pra transformar a Mônica em vampira do lado dos dois. Eles tentam avisar a Mônica, mas ela fecha a janela na cara deles. Passa pro dia seguinte e ela já tá toda suspeita. Eles tentam avisar ela mais uma vez, mas o vampiro chega de novo e hipnotiza eles pra calar a boca. Ele leva ela pra sua casa e revela seu plano. Ele está prestes a mordê-la quando os caça-vampiros chegam, lançam pizza de alho, água benta, estaca, mas nada funciona. Ele está prestes a comer os dois na porrada quando a Mônica dá uma colhada nele.
E acaba o episódio. Só que aparentemente algo deu errado na máquina de ar do Franjinha. E do nada, o Cebolinha morde o dedo do Cascão. Enquanto isso, o Franjinha tá lutando com a máquina que tá querendo comer uma revistinha. Aparentemente a revolução das máquinas chegou mais cedo. Ele grita por ajuda e mais um bando de famosos que eu não conheço aparece. Se não fosse pelo Luciano Huck, esse filme gabaritava. Eles são a dupla Pedro e Thiago. O Franjinha pede pra eles desligarem a máquina e eles acabam apertando o botão vermelho. Logo o botão vermelho, cara, você nunca viu o desenho? Botão vermelho numa máquina significa coisa ruim sempre. E como esperado, todos os quadrinhos se separam em folhas únicas. Daí eles começam a limpar o lugar cantando uma música que eu não vou tocar aqui porque deve ter copyright. Só achei curiosa a escolha de chamar essa dupla sertaneja pra ter um cameo num filme infantil em 2004. Mas quem sou eu pra entender de marketing, né? Eles terminam de limpar e lá vai Franjinha colocar o próximo episódio, o caça Sansão. Cebolinha desvia do Sansão, mas daí a Mônica usa o urso como segunda alternativa e acerta o menino Cebola. Os dois reparam que Sansão sumiu depois de ser lançado e vão à procura dele. Enquanto isso, o cientista monta a máquina, que ele não faz ideia de como funciona. Só falta um ornitorrinco espião e pronto, já vai ter um desenho de sucesso. Ele vai procurar uma cobaia pra testar a máquina e então se depara com Sansão. Ele o leva pra experimentos e então ele dá vida ao bicho, que logo cresce e sai atrás da mamãe dele, que é a Mônica. O Cebolinha morre ao ver o bicho gigante, e então ele pega a Mônica logo em seguida. O cientista pede ajuda pro Cebolinha, e então ele dá a sua cueca. Quer dizer, ele dá a ele a arma que vai voltar o Sansão ao normal. O Cebolinha dá um front flip irado, daí o Coelhão lança a Mônica, que é salva por um bando de policiais. Daí o Coelho pega ele e o chama de papai. Então a Mônica ativa o raio coelhador nele, fazendo voltar ao normal. E fim do episódio. Enquanto o Franjinha demora mais uma vez pra escolher outro quadrinho, os quatro patetas ficam brincando de fazer teatrinho de sombra. Daí o Maurício de Souza aparece pra brincar também. Marmanjo do caralho. O Franjinha escolhe a historinha. Um cenário para meus bonequinhos. Ele tá brincando com seus bonecos, só que daí ele quase mata o pai com o cenário que ele montou pra brincar. O Cebolinha chega pra debochar do cenário dele. Daí ele dá a ideia de montar um cenário melhor. Eles pegam um monte de material reutilizável e vão pro quintal. A Magali e a Mônica aparecem pra encher o saco. Daí o Cascão é misógino. Além do mais, isso é brincadeira de meninos. Elas oferecem ajuda, de forma forçada. Daí, quando eles vêm, elas deixaram tudo rosa. Um rato faz elas irem embora de medo e eles reconstroem tudo do zero. Só que aí começa a chover e eles têm que voltar pra dentro de casa e ele mata o pai de novo. Enfim, próximo episódio. Irmão Cascão. O Cebolinha fica puto cuidando da irmã dele. Ele vê outros irmãos sendo legais uns com os outros e fica com inveja. Ele fica deprimido, então o Cascão dá uma bolada na cara do Cebola. Daí ele dá a ideia deles virarem irmão do coração. Ele mete um headshot no Cebolinha e eles vão tomar sorvete e o Cascão fez o Cebola pagar por ele. Daí eles voltam pra casa e o Cascão monopoliza a TV. Daí ele usa as revistinhas do Cebolinha. Até a irmã ele rouba. Usa a escova dele e o próprio pijama e pra terminar o arrombado rouba a cama do cara. Daí o Cebolinha se arrepende e volta a tomar conta da sua irmã. Fim. E todo mundo aplaude, inclusive o Franjinha. Vai tomar no cu, Franjinha. Você que orquestrou isso tudo. E foi isso. Esse foi o CineGB. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreva. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau.